O tema da minha mensagem hoje, família, não é uma opção. A nossa vida ela é feita de escolhas. E a gente, muitas vezes, nós escolhemos. Nós temos opção, você acorda e você pode escolher muitas vezes que roupa você veste. A menos que a sua esposa mande em você nesse nível, você escolhe se você pode vestir uma camiseta, por exemplo. Eu não posso vestir regata, eu não posso escolher isso, né? Mas a menos que você, no seu trabalho, você precise estar devidamente uniformizado, você escolhe talvez aquilo que você pode vestir. Você escolhe talvez o que você vai ouvir no carro, no trem, nos transportes até o seu trabalho. Você escolhe talvez o restaurante que você quer almoçar, se você vai levar marmita ou se você vai sair para almoçar com os amigos do seu trabalho. Nós escolhemos muitas coisas, aquilo que você vai assistir quando você chega na sua casa. Existem coisas que são opcionais e nós podemos escolher ao longo da nossa vida, é normal. Você escolheu estar aqui hoje, você escolheu vir no culto das 18 horas, você tinha mais 2 outros cultos para vir, por alguma razão que você sabe, Deus sabe, você está aqui no culto das 18 horas. Agora existem coisas que não são opcionais, são necessidades de todo ser humano. Por exemplo, se hidratar, beber água, é uma necessidade, a gente não tem opção, você precisa beber água, porque se você não se hidratar, você vai desidratar, e isso vai gerar muito mal para o seu corpo, vai fazer muito mal. Nenhum ser humano consegue viver por um período de tempo sem que esteja devidamente hidratado. A mesma coisa com a alimentação, você tem necessidade de se alimentar, por quê? Porque a comida vai te trazer energia, porque ela vai te trazer disposição. Existem pessoas que têm necessidade, por exemplo, de praticar exercício, por quê? Porque a partir do exercício existe a liberação de endorfina, dopamina, adrenalina, existem tantos hormônios que são secretados no nosso corpo e faz com que nós tenhamos um dia mais efetivo. Por exemplo, eu falo por mim. Eu, quando não faço exercício, quando eu fico 3 dias sem fazer exercício, é doideira, porque eu odeio o exercício. Eu não gosto de exercício. Mas quando eu fico muito tempo sem fazer, eu me torno uma pessoa insuportável. Nem eu me aguento. Eu percebo que quando eu faço exercício de manhã, ou vou para o jiu-jitsu, ou vou para a academia fazer musculação, eu percebo que o jiu-jitsu eu gosto muito. Mano, vocês estão bem aqui com essa luz? Tá ruim, né? Não tá bom não, que eu vi que o negócio subiu aqui na cara dos meus irmãos. Eu sou um bom pastor, né? Estou cuidando de vocês viram? É nos detalhes que a gente vê quem é quem. Tá vendo? Eu fico falando e eu perco. Eu tava falando, quando eu percebo que, por exemplo, quando eu faço de manhã exercício, isso me ajuda para o dia inteiro. Eu passo o dia inteiro mais focado, mais atento, eu passo o dia inteiro mais ligado. E talvez, por que você, Ramon, está falando sobre isso no tempo de hoje, nos dias de hoje? Nós vivemos de 2 cultos, 3 cultos tão maravilhosos, não perde tempo, entra na mensagem, fala aquilo que Deus vai falar no dia de hoje, tem tudo a ver com o que eu quero falar. Nós começamos essa semana na igreja 50 dias de jejum, oração e o devocional que nós já divulgamos para vocês aqui, e tem sido incrível. Nós vimos o Espírito na criação, nós vimos como o Espírito se moveu na vida dos profetas, dos reis, dos juízes, na vida de Bezalel, na construção do tabernáculo. Nós vimos muitas coisas acontecendo, e o que nós podemos notar é que todas essas pessoas que o Espírito Santo se moveu foram pessoas bem-sucedidas, porque entenderam que o Espírito Santo não era algo, mas era alguém. Essas pessoas entenderam que a presença do Espírito não era algo opcional, mas era algo essencial para o cumprimento de um propósito. E aqui eu quero fazer um parênteses para que você entenda. Naquele tempo, no Velho Testamento, antes de Jesus subir aos céus, e prometer para nós o Espírito Santo, nós vemos que o Espírito Santo entrava na vida das pessoas, o propósito então era cumprido, e muitas vezes o Espírito Santo saía, depois podia voltar de novo. Hoje não acontece mais assim, eu quero te tranquilizar. Nós acreditamos que o Espírito Santo só sai das nossas vidas através da apostasia, e a apostasia não é algo tão comum de se ver.
né? Então, uma vez que você tem o Espírito Santo dentro de você, você precisa lutar para que a voz do Espírito dentro de você seja mais alta e mais poderosa do que as suas próprias vontades. A Bíblia nos ensina que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e é sobre isso que nós temos que lutar todos os dias da nossa vida. Agora, quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos homens que tiveram o Espírito Santo, né? Quando nós olhamos lá no Velho Testamento, homens que tiveram o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, foram escolhidos por Deus para que o Espírito Santo descesse sobre eles, mas por um descuido, por uma negligência, por um momento, decidiram tomar suas próprias decisões e tornar a presença do Espírito algo não essencial, algo opcional. E aqui está o grande risco. Quando nós lemos a história de Saul, e nós vamos um pouquinho mais para frente aprofundar um pouco mais nessa história, nós vimos que quando Deus escolhe Saul, o Espírito Santo desce sobre a vida de Saul. E Saul começou a achar que as suas estratégias políticas e os seus rituais religiosos eram mais importantes do que a voz do Espírito Santo guiando. Que aquele ritual religioso ou aquela atuação política era suficiente. E no momento de crise da sua vida, em vez de esperar uma direção divina vinda do profeta, porque esse era o papel do profeta muitas vezes, exortar, apontar um caminho, dizer a direção, ele simplesmente forçou a barra e ofereceu um sacrifício sozinho. E o que acontece é que nós lemos que o Espírito Santo se retirou de Saul, e Saul passou então a ser atormentado por espíritos malignos, e terminou a sua vida consultando uma feiticeira. Aqui vai a primeira lição. Quem acha que o Espírito Santo é opcional hoje, vai terminar buscando os conselhos com quem não se deve amanhã. Nós que estamos dentro da igreja, sabemos que o Espírito Santo é o conselheiro. Sabemos que o Espírito Santo é aquele que nos ajuda, aquele que nos auxilia. Se nós não entendemos que a presença dele em nossas vidas é essencial, é a necessidade de todo aquele que é cristão, nós não teremos experiências sobrenaturais por meio dele. Sabe? Sem Saul, sem o Espírito, Saul virou uma casca vazia. Uma outra pessoa que nós lemos na história, que o Espírito Santo entrou e depois saiu, foi o próprio Sansão. Sansão foi um dos juízes levantados por Deus para libertar o povo do Senhor da opressão dos inimigos. Mas o problema de Sansão é que ele achou que o poder vinha dele e não por conta do Espírito. E ele tratou a presença de Deus como algo que já estava lá por um padrão, já estava lá independente daquilo que ele faria. A presença de Deus já estava lá, a presença do Espírito já estava lá. Muitas vezes nós vemos nos dias de hoje pessoas tratando o Espírito Santo da mesma forma, buscando glórias para si, buscando, o aplauso dos homens, esquecendo que o Espírito Santo é aquele que nos capacita para fazer obras extraordinárias. E nós vemos na história de Sansão, em um dos textos mais tristes da Bíblia, que está lá em Juízes capítulo 16, versículo 20, quando Dalila por várias vezes tenta enganar Sansão. Sansão, me conta, por que você é tão forte? Ele mente uma vez, ela descobre que é mentira, ele mente de novo para ela, ela descobre que é mentira, ele mente uma terceira vez, até um tempo que ele cansou e contou para ela, e ela conta para os filisteus. E aí, nesse versículo 20 do capítulo 16, disse assim: disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: serei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Por conta disso, Sansão foi cegado, Sansão foi acorrentado, Sansão virou motivo de chacota dos seus inimigos. E quando nós lemos agora essa história, nós vemos o perigo de achar que o Espírito Santo é opcional. Porque quando isso acontece, nós continuamos cultuando, mas a glória já foi embora. Quando isso acontece, nós continuamos levantando as nossas mãos, achando que nós estamos adorando verdadeiramente, mas a glória já foi, porque o Espírito não está. Ou então porque o Espírito já não tem mais voz ativa dentro de nós. Quando isso acontece, você vira prisioneiro do sistema, enquanto você pensa que está livre.
E olhando essa história, que talvez você já conheça, você pensa que é muito difícil acabar a sua vida como a vida desses homens. Você talvez pense, não, Ramon, mas isso foi lá no Velho Testamento, nós não cometeremos esses mesmos erros nos dias de hoje. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu preciso te dizer, que entender que a presença do Espírito em mim não é algo opcional, mas é uma necessidade, é o que muda a história da minha vida. Porque muitas pessoas têm entendido o contrário, que não é uma necessidade, que é algo opcional, e essas pessoas muitas vezes têm vivido uma vida porca, uma vida perversa, sem o entendimento e a revelação daquilo que Ele tem para a vida dele. Sabe, essa semana, durante o meu tempo de estudo, eu estava lendo a história de um homem chamado Billy Graham. Quem conhece Billy Graham? Quem conhece Billy Graham, gente? Me assusta quem não conhece. Billy Graham foi um dos maiores evangelistas dos últimos tempos, um cara que pregou para milhões e milhões de pessoas num período que não se tinha internet. Então a sua voz ecoava. Ele passava muitas vezes 6 meses longe da sua família, 6 meses longe dos seus filhos, da sua esposa, simplesmente para pregar o evangelho. Mas junto da história de Billy Graham vem a história de um homem, um amigo chamado Charles Templeton, que eu não sei aqui quem já ouviu falar desse homem. Alguém já ouviu falar? Charles Templeton nasceu em 1915 no Canadá, e junto com o Billy Graham, na década de 40, eles formaram um trio que eles chamam um trio de ouro, que era Billy Graham, Charles Templeton e um outro homem. Esses 3 fundaram juntos uma associação chamada Jovens por Cristo, Youth for Christ. E esses 3, eles viviam pregando. Eles tinham programas semanais na televisão para todos os Estados Unidos. Para todos os Estados Unidos, eles falavam para milhares e milhares de pessoas. E os relatos apontam que esse Charles Templeton, ele era o cabeça disso tudo. Ele era o pregador, ele era o homem mais eloquente, ele era sábio, ele era carismático. Os relatos apontam que ele ofuscava Billy Graham, que esse cara, ele tinha absolutamente tudo, que quando ele falava as pessoas se arrepiavam, as pessoas se tremiam, as pessoas eram libertas. Naquele tempo ele passou 1 semana pregando dentro da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Durante 1 semana ele reunia em torno de 20 mil jovens pregando a respeito do Senhor. Charles Templeton, ele era um absurdo, ele era um expoente cristão. Em 1946 e 47, a Associação Cristã de Pregadores, ou então a Associação Nacional dos Evangélicos, lhe deu um prêmio. Engraçado, mas eu preciso falar. Como o homem mais usado por Deus. Esse era Charles Templeton. Viajou a Europa com Billy Graham pregando, mas lembrem, ele era o pregador, ele era o brabo, ele era aquele que ia à frente, ele era aquele que dava a cara, ele era aquele que pregava e as pessoas se convertiam. Em 1957, no auge da sua força física, no auge do seu ministério, Templeton começou a confiar apenas na sua intelectualidade e nas dúvidas da sua razão. E ele começou a tratar a dependência do Espírito e da palavra como algo secundário, ou então algo opcional. E nesse ano, em 1957, esse homem, que era um fenômeno, se declara agnóstico. Ele rompe com o cristianismo, ele rompe com a sua fé, ele rompe com as escrituras, e ele se torna um jornalista no Canadá. Quando no ano de 2001, ele foi entrevistado por um jornalista chamado Lee Strobel, que tem um filme inclusive muito conhecido que chama Em Defesa da Fé. Eu não sei quantos já ouviram. Essa história é a história real, né? E eu aconselho muito que vocês assistam esse filme. Se eu não me engano, está no Prime, alguma coisa assim, Prime Videos lá da Amazon. É a história de um homem que a sua esposa é cristã, ele é um jornalista renomadíssimo, e aí a sua esposa é cristã, e ele fala: eu vou te provar que Deus não existe. E ele começa a fazer estudos, ele começa a se aprofundar para provar para a esposa que Deus não existe. E no fim ele acaba, eu vou contar, porque eu preciso contar. No fim ele se converte. Ele era ateu, no fim ele tem um encontro com Cristo, e ele vê que toda a sua pesquisa
levou ele à verdade. E dentro de um livro que ele escreveu chamado Em Defesa da Fé, The Case of Christ, né? É uma tradução errada, mas esse livro está lá em português, The Case of Christ. Ele deu uma entrevista. Charles Templeton deu uma entrevista para o Lee Strobel. E essa entrevista mexeu muito comigo. E eu quero ler com vocês aqui, relatar parte dessa entrevista que eles concederam. Strobel pergunta para ele: e quanto a Jesus, você ainda acredita que ele tenha sido Deus? Templeton responde: não, eu vejo como o ser humano mais importante que já viveu. Ele foi um gênio moral do mundo. Sua compreensão da natureza humana era tal que ele sempre sabia o que era certo e o que era necessário em qualquer situação. Ele era a pessoa mais sábia que já encontrei em minhas leituras ou na minha vida. Strobel pergunta: você parece então ter uma admiração profunda por ele? Templeton responde: eu tenho. Ele foi a pessoa mais ética que eu já conheci. Como eu disse, ele era um gênio moral. Ele era perfeitamente honesto, era perfeitamente amável. Ele entendia as pessoas. Ele era Jesus. Ele era o padrão pelo qual todos os outros seres humanos deveriam ser medidos. Nesse momento, Strobel relata que o tom de voz de Templeton mudou drasticamente. A confiança do polemista deu lugar a algo mais terno e melancólico. E Templeton continuou: ele é a coisa mais importante da minha vida. Eu sei que isso parece estranho vindo de um agnóstico, mas eu o adoro, eu o amo. Tudo que há de bom em mim eu devo a ele. Strobel, percebendo a emoção, diz: você fala dele como se ele fosse um amigo ou alguém que você ainda conhece. Templeton diz: bem, sim, eu sinto que eu conheço. Ele é o centro da minha vida, ou o que resta dela. A voz de Templeton começa a tremer. E se eu puder dizer isso, eu sinto saudade dele. Strobel, incrédulo, disse: você sente falta dele? E Templeton, com lágrimas escorrendo no rosto: sim, eu sinto falta dele. Eu sinto falta dele intensamente. Eu sinto falta de tudo sobre ele. Ele era o centro da minha vida, ele era o centro da minha existência. Ele era a luz da minha vida. Eu o amava com todo o meu coração, e eu ainda o amo. Templeton começa a chorar, soluçando. Ele abaixou a cabeça e o silêncio tomou conta daquela sala por alguns instantes. Strobel ficou paralisado, vendo o maior cético do Canadá chorar por Jesus. Templeton disse, limpando as suas lágrimas e recuperando a compostura, voltando ao seu tom sério: bem, chega disso, não quero mais falar sobre isso. E essa é uma das partes mais profundas e emocionais desse relato. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês: quantas decisões vocês tomaram ao longo dessa semana? E quantas decisões foram decisões que talvez tenham te gerado frustração? Quantas dessas decisões foram decisões que talvez possam te gerar algo mal, te feito pensar de forma diferente, e até mesmo talvez marcado a sua história para sempre? Sabe, muitas decisões nas nossas vidas, elas são tomadas porque o Espírito Santo é mal compreendido. As pessoas não entendem o Espírito Santo nem na sua profundidade, nem na sua essência. Mas nós precisamos cravar uma afirmação no nosso coração: o Espírito Santo, ele não é uma energia. O Espírito Santo não é um fluido. Ele não é uma opção de luxo para cristãos super espirituais. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é a bússola sem a qual esse navio da nossa vida não caminha para lugar nenhum. E hoje eu sinto que Deus quer falar para nós, para que nós estejamos alertas, para que nós não cometamos os erros cometidos no passado, e para que a gente se relacione com o Espírito como nós devemos nos relacionar. Não mais um relacionamento superficial, não mais um relacionamento opcional, mas entendendo que Ele é uma necessidade das nossas vidas. Primeiro ponto que eu quero falar com você é que o Espírito Santo não é algo, Ele é alguém. Mais uma vez, o Espírito Santo não é uma pessoa qualquer. O Espírito Santo, ele não é uma força, um arrepio. Ele é Deus. Nós acreditamos e servimos a um Deus triuno: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Todos eles estavam presentes na criação, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito estava lá.
Foi o Espírito que empoderou Jesus para que Jesus pudesse operar durante todo o seu ministério. É o Espírito que habita em nós quando nós entregamos os nossos corações. É o Espírito Santo que muda coisas em nossas vidas. É o Espírito Santo quem faz algo extraordinário na nossa história. Mas nós precisamos encarar quem Ele é de fato. Às vezes as pessoas querem se relacionar com Deus Pai, e aí você ora toda noite para Deus Pai, Senhor Deus e Pai. Essa é a nossa oração, nós oramos ao Deus Pai. Muitas pessoas só se relacionam com Jesus. Jesus, o Senhor é lindo. Jesus, obrigado pelo seu sacrifício. Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E muitas pessoas se esquecem que o Espírito Santo é uma pessoa que habita dentro de nós. Nós sabemos, a Bíblia diz que Ele tem sentimentos, e não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, meu amigo. O Espírito Santo não é um arrepio. Ele é Deus e Ele precisa ser adorado e entendido como tal. Agora, se a gente brinca de ser cristão, não, eu escolho me relacionar só com o Deus Filho, porque o Deus Pai me parece ser bravo, e o Deus Espírito parece ser um fluido, você não se relaciona com a Trindade. Não existe escolha. Ou você se relaciona com a Trindade por completo, ou você não se relaciona com nenhum. Posso fazer uma pergunta genuína e sincera para você? Posso? Sim? Quem é o Espírito Santo para você? De verdade, não tem julgamento aqui. Quem é o Espírito Santo na sua vida? Talvez ele seja aquele que vai limpar sua barra quando as coisas estiverem ruins. E você fala, não, ele é aquele que quando tudo deu errado, eu corro para ele e ele me ajuda. Talvez ele seja aquele que te consola nos seus momentos de tristeza e solidão. Quem é o Espírito Santo para você? Se você é um bom cristão, ou se você é um cristão, você talvez deve ter pensado, ele é o meu conselheiro, ele é o meu auxiliador, ele é o meu ajudador, ele é o meu amigo. Sabe, tudo isso está certo. Tudo isso é de fato quem Ele é, e ter esse entendimento é algo extraordinário. Mas nós precisamos entender um pouco mais o significado das palavras na essência. O que o Consolador faz? O que o Auxiliador faz? O que aquele que me empodera para fazer sinais, prodígios e maravilhas faz? Quando nós lemos que Ele é o Consolador, está lá em João 14, 26, diz assim, Jesus dizendo, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Nessa passagem, quando nós lemos o Evangelho de João, Jesus identifica explicitamente o Consolador como o Espírito Santo. E Ele define de forma muito clara a sua missão. A missão do Espírito Santo, segundo aquilo que nós lemos aqui, é ensinar e fazer lembrar os ensinamentos de Jesus. Porque está escrito lá, vamos ler de novo aqui comigo? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará sobre todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Agora, existem muitas outras passagens na palavra que apontam o Espírito Santo como Consolador. E essa palavra grega traduzida como Consolador é Paracletos. E dependendo da tradução, nós achamos definições similares como ajudador, conselheiro, advogado, auxiliador. E o que isso indica? Indica que a questão do consolo do Espírito Santo vai além de um conforto emocional. Quando nós falamos a respeito do Consolador, automaticamente, pelo período que nós vivemos, um período de crise emocional, nós entendemos que o Espírito Santo é aquele quem consola as nossas emoções. Quando você está triste, é Ele quem te derrama alegria. Quando você está sem esperança, é Ele que faz brotar coisas novas, novos sonhos, novas expectativas. Mas entender que o Consolador faz muito mais do que isso, porque Ele é aquele que se coloca ao seu lado para te defender. Ele é aquele que se coloca ao seu lado para te auxiliar. Ele é aquele que se coloca ao seu lado para te defender.
Esse é o papel do Espírito Santo. Você está tomando cabeçada, você está se machucando, porque você não tem ouvido o Espírito Santo. Quantas vezes você não falou para Deus: Deus, eu quero fazer isso, e você se sentiu mal, e você sentiu que você não deveria fazer, e mesmo assim você fez. Você fez porque você achou que aquela era uma boa decisão. Você pediu um direcionamento para o Espírito: eu devo fazer isso ou não devo fazer? E o Espírito, muitas vezes ele não vai te responder com uma voz audível no seu ouvido, mas ele vai te dar sinais, e no fundo você sabe o sinal que você recebeu, mas mesmo assim você decidiu arriscar, e aquilo te gera peso. Mas eu quero te falar que, independente de você ter ou não ouvido o Espírito Santo, a sua história com ele não acaba aí. Porque você pode ter errado com o Espírito uma vez, mas isso não faz de você alguém que precisa caminhar longe, porque ele é perdoador, ele é galardoador daqueles que o buscam. Esse é o papel do Espírito em nós, é isso que o Espírito Santo faz em nós. Nós precisamos entender exatamente isso, quando nós lemos que ele é o empoderador. Sabe, o Espírito ele não nos dá poder para que nós nos mostremos, para que nós tenhamos uma posição de exibição, do tipo: olha o quão bom eu sou, olha o quão talentoso eu sou, olha o quão incrível é o meu. Ele nos empodera para que nós sejamos testemunhas fiéis. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. O Espírito Santo derrama sobre você poder para que você testemunhe. Mas sabe o que ele é também? Ele é o empoderador, aquele que repreende. Ele é o exortador, aquele que repreende, aquele que nos incomoda quando nós pecamos. João 16:8 diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E esse é o papel fundamental na vida de todo cristão que o Espírito Santo faz. Porque, meu amigo, se você tem pecado e você não tem sentido um aperto no peito, algo estranho está acontecendo com você. Sabe, a gente tem a mania de banalizar os nossos erros. A gente tem a mania muitas vezes de olhar e fazer um ranking de erros. Esse erro é um erro aceitável. Contar uma historinha, uma mentira é um erro aceitável. Falar um pouquinho mal de alguém é um erro aceitável. Fazer fofoca a respeito de alguém ou falar mal de alguém, está tudo bem, é só a minha opinião. É algo normal. Mas não, pornografia é do diabo. E de fato é. Adultério é do diabo. E de fato é. Corrupção é do diabo. E de fato é. O que a gente não pode esquecer é que tudo isso é pecado. Tudo isso que eu citei é pecado. Os menos terríveis e os mais terríveis. E o salário do pecado é a morte. Nós precisamos olhar e estar atento a isso. Porque nós não temos nós não temos o chamado para dizer o que é pior ou o que é melhor. Pecado é pecado, e pecado nos afasta de Deus. É lógico que cada pecado tem sua consequência, é lógico que cada pecado traz o seu próprio rastro de destruição, né? Mas é pecado, e a consequência do pecado é um afastamento, é um esfriamento. Sabe, família, tratar o Espírito Santo como algo opcional, perdão da palavra, e com muito amor, é muita burrice. Além de ser um grande insulto à divindade. Hoje, o que eu tenho percebido são discursos, e eu vejo uma inversão absurda de valores quando eu assisto coisas. As pessoas usam o Espírito para mostrar o quão bom elas são. Você já viu isso? Existem conferências que promovem um monte de coisa, e eles querem usar o Espírito para comprovar o quão bom eles são. Então você vem aqui na minha igreja que você vai ser curado,
Você vem aqui frequentar essa conferência, porque você vai ser curado, e isso na sua essência não se trata de uma fé, se trata de algo estúpido, onde eles acham que eles podem manipular a presença do Espírito Santo. Não é assim que funciona. Alguns com uma voz mansa, eu recebi um vídeo essa semana aqui, que eu falei, cara, muita cara de pau, velho. Samir, eu queria que esse cara que eu vi nesse vídeo tivesse 5 minutos de sparring com você. Só 5. A gente ia fazer uma lista, Samir. Ia ser muito maneiro, fala a verdade. 5 minutos, falou besteira, 5 minutos de sparring com o Samir. Ia ser muito bom. Uma voz mansa. Alguém tem a Bíblia? Alguém empresta uma Bíblia aí, se alguém tiver aí. Tem alguém? Bíblia fácil? Aqui, ó. Eu não vou. Enfim. O Espírito Santo, Ele te ama. E está tudo bem você viver a sua vida desse jeito. Deus, Ele não é cruel de mandar as pessoas para o inferno. Sabe o que é? A Bíblia rosa combina. Uma fala mansa, falando a respeito de um evangelho parcial, mas eles se esquecem que Jesus é santo, que o Espírito é santo, que a noiva precisa se guardar o coração, porque o noivo vem. O noivo vem. Agora, quando nós olhamos quando nós olhamos a Escritura, o que nós precisamos lembrar, quando o Espírito Santo nos mostra, é que, quando nós lemos em João, capítulo 14 e capítulo 15, nós vemos que repetidamente o Espírito Santo, ele é chamado de o Espírito da verdade. Agora, como que eu, cristão que sou, pastor que sou, posso subir num púlpito e falar de forma parcial a respeito do Espírito da verdade? Ou eu falo na sua completude, na sua plenitude, quem Ele é e o que Ele faz, ou o que eu vou estar fazendo é uma mentira. Porque como que eu poderia vir aqui em cima e falar coisas que agradam os homens? A coisa mais fácil, família, deixa eu falar uma coisa para vocês, de verdade, a coisa mais fácil é para um líder manipular pessoas. Sabe, estou sendo muito sincero. Sabe por quê? Porque um cara que fala ao microfone toda semana, ele tem o dom da palavra, ele sabe o que falar, ele sabe como direcionar, sabe? E tem muita gente que cai nessa ladainha, cai nessa história, mas quem transforma não são as minhas palavras, é o Espírito Santo que está neste lugar. Eu posso ser a pessoa mais intelectual do mundo, se o Espírito Santo estiver aqui, as pessoas não são transformadas. Quantas histórias nós vemos na história dessa igreja, de pessoas que foram impactadas pelo Espírito Santo e nunca mais voltaram para o caminho de podridão que viviam. Quantos aqui se converteram na IA? Levanta sua mão bem alta aí para eu ver. Quantos de verdade tiveram uma vida transformada? Viviam no lixo, fazendo escolhas erradas, decisões erradas, e o Espírito Santo entra na sua vida e você fala, uau! Não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. E deixa eu falar, não é só IA não, está cheio de igreja séria. Está cheio de igreja séria. Especialmente aquelas dentro de comunidade. Especialmente as igrejas pequenininhas, onde o pastor está suando sangue para manter o ministério, enquanto um monte de igreja sem o Espírito Santo, preocupada com a hype. Sabe? O que você tem buscado, cara? O que você tem buscado? Quem é o Espírito que você tem buscado? É o Espírito da verdade. Então você tem que engolir a verdade por completa e não ela parcial. Porque por conta dessa natureza santa, a relação do Espírito Santo com a mentira é de total oposição. Deixa eu te falar uma coisa, ninguém manipula o Espírito, ninguém usa o Espírito Santo, é o Espírito Santo quem nos usa. Seria muito fácil se eu pudesse usar. As pessoas viriam aqui, Ramon, ora por mim, oro. Espírito Santo, vem cá, me ajuda, meu amigão, vamos orar aqui por essa pessoa para que ela seja curada. Não.
É o Espírito Santo quem me usa para orar e declarar cura. E muitas vezes as pessoas são curadas, outras vezes as pessoas não são curadas. Mas quer as pessoas sejam curadas ou não, a glória é dele, é ele quem faz, é ele quem me usa. Isso tira um peso das minhas costas e precisa tirar um peso das suas costas. Não queira performar com o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo performar através da sua vida. Quando você estiver dançando, Jonathan, é o Espírito Santo quem vai te usar para mostrar que através das artes o Espírito Santo se move. Quando você estiver cuidando da igreja, Pedro, é através do Espírito Santo que as pessoas vão ver o cuidado e o zelo com a casa do Senhor. Não é porque você é trabalhador, e eu te conheço, eu sei que você é, mas é porque o Espírito Santo habita em você. Quando você estiver trabalhando, Rodrigo, não se esqueça que quem te deu tudo foi Cristo. Quem derramou unção sobre a sua vida foi o Espírito Santo. E você tem aquela propriedade nas suas mãos por um propósito divino, engrandecer a presença do Espírito. Não é você que usa o Espírito para trazer negócio, é o Espírito Santo que usa a sua vida nos negócios para gerar vida. É isso que acontece quando nós entendemos que o Espírito Santo não é algo, mas ele é alguém que habita em nós. Segundo ponto que eu quero falar é o contraste do estilo de vida daqueles que entendem o Espírito Santo como necessidade, daqueles que entendem como algo pessoal. E eu quero trazer uma história para vocês, tentar adiantar o máximo possível. A história de dois homens que viveram em épocas iguais, num período igual. Primeiro a história de Saul. E a história sugere que Saul não entendeu a questão da santidade e submissão que a presença do Espírito exige. Mais do que isso, mais do que considerar o Espírito Santo opcional, Saul agiu como se a aprovação de Deus e a unção do Espírito fossem ferramentas para o seu próprio poder e não por uma aliança de obediência. Sabe? Saul, como eu disse lá no começo, ele valorizou os ritos, ele valorizou, o sacrifício, mas desprezou uma ordem clara, desprezou a obediência. Lá em 1 Samuel 15, nós já contamos essa história não muito tempo atrás, a respeito de uma ordem clara que Deus tinha dado a Saul: vai lá e acabe com tudo, mate tudo. E Saul é seletivo e obedece de forma parcial, e nós já sabemos, obediência parcial é desobediência. E ele decide, ele faz um culto. E o erro de Saul fez com que ele pensasse que Deus pudesse ser comprado com sacrifícios, independente se ele tivesse ou não um coração obediente. Saul se importava muito com a sua aparência. Quando confrontado pelo profeta Samuel, vocês lembram da história, que ele diz: não, está tudo bem, beleza, eu errei, mas me honra na frente dos meus inimigos, me honra na frente do meu povo, não deixe com que eu me sinta humilhado. E naquele momento o Espírito já tinha saído de Saul, e o que Saul não entendeu é que a unção que estava sobre a vida dele anteriormente não era um acessório do cargo que ele tinha. 1 Samuel 16,14 diz assim: tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Saul descobriu tarde demais que o Espírito Santo não era algo opcional para o seu bem-estar e para o seu equilíbrio mental, porque sem a presença do Espírito, caiu em paranoia. Vocês conhecem a história? Ele achava o tempo inteiro que Davi queria o matar. E aí nós vemos por vezes e vezes e vezes que Davi teve a oportunidade de se defender e não se defendeu, que Davi teve a oportunidade de contra-atacar, e que Davi até mesmo falou por vezes com Saul dizendo: eu nunca vou te matar, eu nunca vou fazer mal a alguém que o Senhor colocou como meu rei. E ainda assim ele tentou matar Saul, tentou matar Davi, tentou matar outras pessoas que antes ele amava. Sem a presença, Saul cai em depressão, ciúmes, deseja a morte, então vive uma vida de desespero. Aqueles que pensam que o Espírito Santo é opcional, vivem na força do braço. É comum nós vemos, fazem planos e depois pedem a bênção de Deus. Não é do tipo: Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, eu fiz isso,
Tem como o Senhor me dar uma força? Senhor, eu me aliei a uma pessoa corrupta, eu me aliei, eu fiz negócio com quem eu não deveria. Tem como o Senhor me ajudar agora? Não é mais fácil nós evitarmos? Não é mais fácil nós perguntarmos: Espírito Santo, o que eu devo fazer? Qual é a atitude que eu devo tomar? Porque essas pessoas que entendem que o Espírito Santo é opcional, nós percebemos, o resultado é claro, é uma vida de cansaço, é uma vida de estresse, é uma vida, sabe, de desvio da rota, sabe? Porque para essas pessoas, o Espírito Santo é como se ele fosse um step, só serve em caso de emergência. Não é assim que funciona. Agora, o contraste dessa história é Davi, que é o sucessor de Saul. Davi, a gente conhece a história, enfim, eu não vou entrar nessa história, é muito longa, mas em um determinado momento ele está onde ele não deveria, fazendo o que ele não deveria, porque naquele momento era um período de guerra, e todo rei, todo chefe deveria estar à frente da batalha lutando, mas ele não estava, os seus soldados estavam e ele estava lá, de boa em casa, fazendo o que não deveria, olhar para a janela de uma moça que era casada. E a gente sabe o pecado que Davi comete esse pecado contra Batseba, e a gente sabe todo o desdobramento, e quando ele é confrontado pelo profeta Natan, lá em Salmo 51, 10 e 11, diz assim: crie em mim, ó Deus. Depois vocês pegam o Salmo 51, porque é um salmo de confronto e arrependimento, é a coisa mais linda, como Davi se quebranta e fala: Senhor, me perdoa, eu pequei contra ti, eu pequei, eu não sou digno, me perdoa. E ele rasga o seu coração através das palavras, mas ele termina esse salmo dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim o espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem retires o teu santo espírito de mim. Davi entendeu de forma muito clara que o seu bem mais precioso era o Espírito Santo. E quando confrontado, sua preocupação não foi sobre perder a sua posição, sobre perder o seu trono. Ele não disse: por favor, Natan, ainda assim me honra na frente das pessoas. A sua oração diz: não retires de mim o teu espírito. Sabe, para aqueles que desejam o direcionamento do Espírito e entendem a necessidade, para você que entende a necessidade do Espírito, você sabe que sem Ele, o seu próximo passo pode ser o último passo. Sem o direcionamento pode ser o último passo. Sabe, o Espírito Santo nos poupa de tantas coisas, de tantas ciladas. Quantos aqui já não sofreram e tiveram livramentos? Que iam para algum lugar e por alguma razão Deus mudou a rota, Deus fez algo diferente, Deus fez com que você se atrasasse ou se adiantasse, e por conta daquilo você não estava naquele lugar. Por conta disso a sua vida foi poupada, por conta disso o seu relacionamento foi restaurado, por conta disso tantas coisas extraordinárias aconteceram, porque é assim que o Espírito Santo age. Quantas vezes o Espírito Santo já te disse: não faça isso, não entre aí, não se relacione dessa forma? Sabe, a direção do Espírito não é para nos dar um conforto, você precisa entender disso. A direção do Espírito muitas vezes não vai te colocar num lugar confortável, mas vai te colocar no centro da vontade de Deus. Muitas vezes não é a respeito do conforto, mas é da direção que o Senhor tem para a sua vida, e é assim que você precisa seguir. E o meu terceiro e último ponto, eu quero falar sobre as consequências de quem é dirigido pelo Espírito. Porque quando nós somos dirigidos pelo Espírito, muitas vezes nós acabamos chegando em lugares que nós não desejaríamos estar, nós não sonhamos estar, e isso é bom. Quando direcionado pelo Espírito é maravilhoso. Sabe, a história de quando nós somos guiados pelo Espírito, eu pensei bastante talvez, na história da Mindy e do Jonathan nessa igreja. Porque eles chegaram como alguém que iria só apresentar. Na verdade o Jonathan, a Mindy nem, né? E cara, nós nunca tínhamos contratado dançarinos, nunca na história da igreja nós tínhamos contratado dançarinos para dançar em um musical. E o Diego falou: nós podemos fazer isso? Podemos. E o Jonathan veio. E a partir disso,
algo floresceu dentro dessa igreja. A gente já tinha uma pessoa extraordinária cuidando da dança, que era a Dani, uma profissional da dança, mas ela ali muitas vezes sozinha para criar e para coordenar tantas coisas. E Deus traz não somente o Jonathan, mas de brinde, Ele nos dá uma adoradora cheia da presença do Senhor, que é a Mindy. Agora imagina se eles tivessem dito não, naquele evento. Imagina se eles tivessem dito para o Espírito: hoje não dá, não vai dar certo. Talvez a história seria outra, mano. Talvez vocês não estariam aqui. E essa é a nossa história. Essa é a sua história. Você entrou aqui por alguma razão, guiado pelo Espírito. Sabe? E quando nós somos guiados, nós temos a oportunidade de testemunhar até mesmo a razão por que nós estamos nesse lugar. Vocês ainda vão contar testemunhos pelo que vocês estão aqui. Eu lembro que quando eu mudei para os Estados Unidos, lá em 2015, o desejo do nosso coração e os nossos planos era fazer um mestrado. Era fazer um mestrado na Oral Roberts University, a Universidade Oral Roberts. E para que eu fizesse esse mestrado, eu precisava ter um nível de inglês avançado. E eu não pedia nenhuma Coca-Cola, família. Cara, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu odiava estudar, eu não sabia. Eu parecia aquele cara, tio Potato Fries, se é que você me entende, era terrível. E nós fomos para os Estados Unidos, eu fiquei estudando 1 ano em inglês, e o meu curso era intensivo, era das 8 da manhã às 3 da tarde, de segunda a quinta, a sexta era das 8 ao meio-dia, e inglês. E eu precisava ter uma nota no TOEFL, que é tipo um teste que você faz para ver se você é apto, se você tem aptidão com a língua. E eu fiz vários testes. Eu precisava de uma nota 82. E cara, a primeira vez que eu fiz, eu tinha 3 meses fazendo aula. Eu fui fazer, fiz 61. Falei, pô, não tá tão ruim. 61, vou fazer de novo depois. Passou 2 meses, eu fiz e eu bati lá 71. Falei, tá melhorando. Depois, quando eu estava lá com quase 8 meses, eu fiz pela 3ª vez, tirei 78. Por pouco, faltava 4. Eu falei, a próxima eu domino, a próxima vai dar certo. E eu fui fazer, e eu fui muito bem. Eu fui muito bem falando, eu fui muito bem escrevendo. É uma prova de quase 6 horas, é uma duração, uma prova longa, né? Enfim, eu consegui ler, eu consegui interpretar o texto, eu fiz toda a minha prova. E eu falei para a Erika, moleza, deu certo, já foi. Vamos matricular que vai dar bom. A minha nota não saía por nada. E fiquei. Ela geralmente saía lá em 10 dias. E passou 10 dias, passou 15 dias, passou 20 dias. E nada, e eu fui falar com a coordenação lá, falei, eu ainda não recebi a nota. E eles disseram assim para mim, Ramon, alguma coisa aconteceu que na sua parte da conversação, o áudio não gravou. Então eles tiveram que apagar todos os seus outros requisitos que ali você teve. Embora você tenha ido muito bem, eles anularam a prova e você vai ter que fazer de novo. Naquele momento, meu coração ficou com muita raiva. Mas ao mesmo tempo eu senti uma paz, e naquele exato momento eu senti que não era o lugar que Deus tinha para mim. E eu falei, Deus, e agora? Eu vim para cá para isso. E aí Deus ministrou no nosso coração, comece a buscar um seminário. E nós começamos a buscar seminários muitos conhecidos que vocês já ouviram falar. E cara, e Deus foi abrindo as portas, e nós escolhemos um. E falamos, é aqui, nós vamos aqui. Eu fui aprovado, eles me mandaram o documento. Só que na prova da Érica, cara, deu tudo errado. A mulher não conseguia encontrar a Érica para fazer a entrevista, né? Eles tinham uma questão com criança, que também não podia criança, que não tinha como matricular. A gente já tinha o Enzo tinha 3 aninhos. E cara, e Deus falou, não é aí, vocês estão procurando errado. Eu falei, Deus, para onde eu vou? E Ele me mostrou a Victory, um Bible College. Eu nunca tinha ouvido falar, eu nem sabia o que era. E quando eu olhei aquele lugar, eu senti uma paz no meu coração. Falei, é aqui. E me matriculei lá. Deixa eu falar, as experiências mais lindas que eu tive com Jesus, todas não, mas muitas foi naquele lugar improvável. A cura da minha depressão foi numa sala de aula
enquanto eu estava naquele lugar. A gente não sabe como Deus age. Eu não sei como seria se eu tivesse desobedecido e ido para outro lugar. Será que eu teria tido tantas experiências? Será que eu teria recebido a minha cura? Sabe, eu creio que existe uma janela, um tempo e um período que Deus deseja que nós nos movamos, para que então Ele faça a boa obra, sabe? E eu quero ler com vocês uma história, eu já estou acabando, está lá em Atos capítulo 16, versículos 6 e 7, e diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentava ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Quando nós lemos essa passagem, nós vemos Paulo sendo impedido pelo Espírito Santo de ir para a Ásia. E por que Paulo queria ir para a Ásia? Humanamente falando, era um plano perfeito, era um plano lógico. Paulo queria ir pregar o Evangelho em centros importantes da Ásia, como por exemplo, região de Éfeso, né? Mas nós precisamos muitas vezes compreender que o não do Senhor, o não do Espírito, não é uma rejeição. Às vezes é um livramento, e às vezes é uma bênção, direcionada como nesse caso. Talvez você pergunte: Ramon, como que é uma bênção? Ele queria falar de Jesus, ele queria pregar o Evangelho, o Espírito Santo disse não. Poxa, e aquele povo da Ásia? Ele voltou para lá depois, ele voltou e ele falou para aquelas igrejas da Ásia depois. Mas aquele não era o tempo de Deus para que Paulo estivesse naquele lugar. Sabe, esse redirecionamento se dá porque o Espírito Santo sabia que havia uma outra região que precisava desesperadamente naquele momento da visitação e da revelação do Evangelho. Paulo então obedece, não vai para a Ásia, e um dia ele está dormindo e ele tem uma visão de um homem da Macedônia. E nessa visão esse homem implorava dizendo: passa pela Macedônia e vem nos ajudar, e nos ajude. E ao obedecer, imediatamente as circunstâncias foram transformadas, e as consequências dessa decisão de Paulo mudaram a história da humanidade. Sabe por quê? Porque a Macedônia era o portão de entrada da Europa. Se Paulo tivesse insistido em ficar ali na Ásia por teimosia, ou então por estratégia humana, o Evangelho teria demorado muito tempo para chegar no Ocidente. Agora, por conta dessa obediência, o cristianismo mudou e moldou a cultura ocidental. Por conta dessa obediência, por conta dessa mudança, desse redirecionamento de rota, Paulo fundou igrejas que se tornaram modelos de igrejas generosas e igrejas amorosas. Por conta desse redirecionamento, Paulo fundou a igreja de Filipos. E quando nós vemos lá nas cartas aos Filipenses e tantas outras passagens, um pouco mais para frente até mesmo dessa passagem de Atos, nós vemos que Paulo, indo para aquela viagem, chegando em Filipos, ele encontra então com Lídia. A Lídia se converte, depois o carcereiro se converte. E nessa cidade, em Filipos, onde acontece a conversão, foi a igreja que mais ajudou financeiramente o ministério de Paulo. Foi a igreja que mais ajudou. Outras igrejas também foram impactadas e foram plantadas, como a igreja de Tessalônica e a igreja de Bereia. Essas duas comunidades, elas foram exemplos de estudos da palavra e resistência às perseguições. Sabe, às vezes o não do Espírito é o maior livramento das nossas vidas. Você só vê aquilo que a sua visão enxerga, aquilo que os seus olhos contemplam. O Espírito Santo vê muito além. Ele está sabendo que se você pegar esse caminho vai dar ruim. Ele está sabendo que se você parar nesse lugar não vai ser bacana. Ele está sabendo que se você caminhar e pegar esse ônibus nessa hora, alguém vai ser impactado pela sua palavra e pela sua mensagem. Sabe, você tem a sua história. Você talvez se lembre exatamente o que aconteceu e como aconteceu e quando aconteceu, quando o Espírito te direcionou para um lugar desconhecido. Mas você precisa entender, e nós precisamos entender, quem decide sozinho, colhe sozinho. Agora, quem é guiado pelo Espírito, divide a responsabilidade com o céu, meu irmão. Se nós queremos que Deus tenha
o melhor, e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e nós o obedecemos, essa responsabilidade não é só nossa, é do Espírito também. Eu queria concluir essa mensagem te fazendo uma pergunta: você tem sido o seu próprio guia, ou você tem buscado a direção do Espírito Santo? Porque só é possível ouvir a doce voz do Espírito quando nós damos a Ele liberdade para atuar em nossas vidas. Sabe, quando nós voltamos àquela história que eu contei para vocês no começo de Charles Templeton, nós vemos que Lee Strobel, ele descreve aquele momento como o momento mais impactante da sua vida jornalística, o que torna esse relato, cara, uma poderosa contradição, porque na mesma intensidade que Charles Templeton rejeitou a doutrina, ele não conseguia se livrar de Jesus. Strobel conclui sugerindo que, embora Templeton tivesse argumentos intelectuais contra a fé, a sua alma ainda tinha sede da presença de Cristo, que ele conheceu na juventude, quando ele ainda pregava em estádios lotados com Billy Graham. Sabe, o intelecto sem o Espírito produz ceticismo, mas o intelecto rendido ao Espírito produz um avivamento. A verdade é que eu não sei, você não sabe, Lee Strobel também não sabe. Nós não sabemos se foi um caminho de apostasia, nós não sabemos o fim da vida de Charles Templeton, se no último suspiro da sua vida ele realmente se rendeu ou se ele morreu agnóstico. Mas uma coisa eu sei: se você está aqui hoje, talvez você esteja perdido no seu intelecto, na sua racionalidade, talvez hoje seja o dia de você voltar para casa. Talvez hoje seja o dia de você voltar para o lugar que você não deveria ter saído. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria primeiro falar com você. Você que talvez esteja tentando caminhar sozinho, sem a presença de Cristo. Você que tem sentido o peso das suas escolhas. Você que tem andado cansado. Você nunca verdadeiramente colocou os pés de Jesus, ou então entregou para Jesus, dizendo: Jesus, é isso, eu não consigo mais. Jesus quer te ajudar. O Espírito Santo, ele vem sobre as nossas vidas no momento em que nós entregamos o nosso coração. Quando nós confessamos com a nossa boca e entregamos com o nosso coração, o Espírito Santo vem em você, então é batizado pelo Espírito. Batismo com o Espírito não é você falar em línguas. Batismo com o Espírito é o Espírito Santo entrar dentro da sua vida e fazer morada após uma confissão de que Cristo é o Salvador da sua vida. E eu quero te falar que quando o Espírito entra nas nossas vidas, tudo muda. Paulo mesmo, aliás, Lucas disse lá em Atos 1:8: e recebereis poder ao descer sobre vós. É um relato de Jesus dizendo: e sereis minhas testemunhas. Nós receberemos poder quando desce sobre nós o Espírito Santo da verdade. E talvez você esteja preso em tantas mentiras, em tantos achismos, em tantas racionalidades intelectuais, e Cristo está se perdendo, e Cristo está cada vez ficando mais longe. Sabe que nessa história de Charles Templeton e Billy Graham, no seu relato também disse: ele era um homem extraordinário. E eu também tive os meus momentos de questionamento, mas eu optei por confiar na palavra do Senhor e acreditar que ela é viva e transformadora. Nós sabemos o desfecho de Billy Graham. Hoje está com Cristo, nós cremos. Nós não temos a convicção de Charles Templeton, mas você pode assegurar a sua salvação hoje, não porque você é bom, mas porque Cristo morreu por você. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, para que o Espírito Santo habite em você, eu queria pedir que você levante as suas mãos onde você estiver, e eu quero orar com você. Existe alguém aqui hoje que deseja entregar o seu coração para Jesus?
Fica com a sua mão levantada. Glória a Deus pela sua vida, eu te vejo aí. Pode manter a sua mão levantada. Levante a sua mão onde você estiver, eu quero orar com você. Existe mais alguém que deseja? Glória a Deus pela sua vida aí também, eu te vejo aí. Eu queria pedir que você fique em pé no seu lugar. Não precisa se sentir envergonhado ou exposto. Só fique em pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Glória a Deus pela sua vida. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, para que Ele mude a sua história, mais do que isso, eu peço que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar com você. Rapidamente, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Se você está sentindo um incômodo, algo ardendo no seu coração, e talvez você não tenha essa coragem, você pode pedir para a pessoa que veio com você, ou que te trouxe aqui, para que ela te ajude. Pega na mão dela e fala: me leva lá, e a gente vai se ajudar. Queria pedir que você coloque a mão no seu coração e que você repita assim comigo. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em Tuas mãos. Espírito Santo, perdoa os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Me ajuda, Espírito Santo, nessa minha nova jornada. Me guia, me auxilia. Senhor, eu oro pelos meus irmãos aqui, pelas minhas irmãs que decidiram entregar os seus corações para Jesus. Espírito, eu oro para que o Senhor entre na vida de cada um deles e faça algo extraordinário, mude a história, quebrante o coração, mude, Senhor, aquilo que precisa ser transformado, para que o Senhor seja exaltado e glorificado. Eu oro, Pai, para que a sua presença inunde as suas casas, inunde o trabalho, inunde a escola, e que eles possam glorificar o Senhor, Deus, e que eles saibam que o Senhor é quem direciona. Espírito Santo, o Senhor é o Consolador, o Senhor é o Auxiliador, o Senhor é aquele que faz novas todas as coisas. Eu os abençoo nessa nova jornada, em nome de Jesus, amém. Queria pedir que vocês que vieram aqui à frente sigam a equipe ali de consolidação, em nome de Jesus. Se você fez essa oração online e fez também essa entrega, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aí e entre em contato conosco. Eu queria falar com a igreja agora. Queria pedir que a igreja fique em pé. Sabe o que eu acho? Que a igreja perdeu a habilidade de ouvir a voz do Espírito. Nós perdemos a habilidade de estar sensíveis à voz do Espírito. Talvez você seja um ótimo cristão, talvez você esteja tentando com todas as suas forças, mas parece que paira um silêncio, e você está sentindo falta do Espírito, você está sentindo falta do seu amigo. Posso fazer uma pergunta muito genuína? Quem está sentindo falta do Espírito Santo? Só você que realmente está sentindo falta do Espírito Santo. Eu queria pedir que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. A gente vai orar para que o Espírito Santo encha a sua vida, assim como Ele encheu a vida daqueles apóstolos que estavam presos a uma sala, quando eles estavam com medo, quando eles estavam desesperados, e o Espírito Santo encheu aquela sala, e eles então puderam pregar com ainda mais efetividade, com ainda mais ousadia, com ainda mais intrepidez. Então, se você tem saudade do Espírito e você deseja realmente que Ele venha sobre você com um fôlego novo, com um fogo novo, eu quero pedir que você saia do seu lugar e que você venha aqui à frente. Se vocês puderem chegar um pouquinho mais para frente, tem bastante lugar aqui. Nesse momento, eu encorajo vocês que estão aqui a se quebrantarem na presença do Espírito. Mais uma vez, o Espírito não é um sopro, o Espírito não é um arrepio. O Espírito é maravilhoso.
Ele é admirável, Ele é sublime. Senhor, nós te agradecemos pela sua doce presença, Espírito Santo. Nós te agradecemos porque o Senhor está neste lugar. Nós rendemos toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração ao Senhor. Nós dizemos que o Senhor é o Rei das nossas vidas. Nós dizemos que o Senhor é o Rei do nosso coração. Eu oro, Deus, por aqueles que estão aqui, Senhor, desejosos da sua presença. Que o Senhor derrame algo sobre a vida deles, que mude a história. Que o Senhor derrame algo sobre a vida deles, que faça com que eles olhem diferente. Senhor, que a partir de hoje eles não sintam mais a sua falta, mas que todo vazio que a alma deles buscava, eles possam encontrar no Senhor, Deus. A minha oração, Espírito Santo, por favor, doce Espírito, sonde os nossos corações. Tira tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que tem nos afastado da sua presença, e derrama sobre nós o seu enchimento, porque através desse enchimento nós temos autoridade, nós temos poder. Não é sobre nós, mas assim como o salmista disse: ao Senhor a glória, não a nós, Senhor, mas ao seu nome a glória. Senhor, nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo louvor ao Senhor, te agradecendo pelo seu mover neste lugar, em nome de Jesus. Aleluia.